Olá, pessoal. Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E nessa segunda-feira, na memória litúrgica de Santo Agostinho, professemos nesta liturgia a nossa fé no único Deus vivo e verdadeiro. Então, que nós possamos celebrar os mistérios da nossa fé e salvação. Então, a primeira leitura está em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 1 a 5, depois o versículo 8 a 10. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 1 a 5, depois o versículo 8 a 10. Paulo, apóstolo de Cristo, segundo o mandado de Deus nosso Salvador e do Senhor Jesus Cristo, esperança nossa. A Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus nosso Pai e da de Cristo Jesus nosso Senhor. Como te roguei, quando parti para a Macedônia, que ficasses em Éfeso, para advertires alguns que não ensinem outra doutrina, nem se deem as fábulas ou as genealogias intermináveis, que mais produzem questões do que edificação de Deus, que consiste na fé. Assim o faço agora. Ora, o fim do mandamento é a caridade de um coração puro e de uma boa consciência e de uma fé não fingida, do que, desviando-se alguns, se entregaram às vãs contendas. Sabemos, porém, que a lei é boa, se alguém dela usa legitimamente. Sabendo isto, que a lei não é feita para o justo, mas para os injustos e obstinados, para os ímpios e pecadores, para os profanos e irreligiosos, para os parricidas e matricidas, para os homicidas, para os fornicários, para os sodomitas, para os roubadores de homens, para os mentirosos, para os perjuros e para o que for contrário à sã doutrina. Então, a primeira leitura fala pra gente, Então, nesse dia, na memória do grande teólogo Santo Agostinho, vemos o que Paulo escreveu em tom festivo de ação de graças aos Tessalonicenses. Os Tessalonicenses mantiveram-se perseverantes na fé, na caridade, na firme esperança em Jesus Cristo. Então, que nós possamos também, estarmos assim, perseverantes na fé, na caridade, na firme presença em Cristo, que a gente possa sempre, estar louvando e glorificando a Deus. E agora, falando do Evangelho, hoje ele está em Mateus, capítulo 23, versículo 13 a 22. Mateus, capítulo 23, versículo 13 a 22. Naquele tempo, disse Jesus: Mas ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que fechais aos homens o reino dos céus, e nem vós entrais, nem deixais entrar aos que estão entrando. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que devorais as casas das viúvas, sob pretexto de prolongadas orações. Por isso sofrereis mais rigoroso juízo. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito. E depois de o ter desfeito, o fazeis filho do inferno 2 vezes mais do que vós. Ai de vós, condutores cegos, pois que dizeis, qualquer que jurar pelo templo, isso nada é mais o que jurar pelo ouro do templo. Esse é devedor. Insensatos e cegos, pois qual é maior, o ouro ou o templo que santifica o ouro? E aquele que jurar pelo altar, isso nada é. E mais aquele que jurar pela oferta que está sobre o altar, esse é devedor. Insensatos e cegos, pois qual é o maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, o que jurar pelo altar, jura por ele e por tudo que sobre ele está. E o que jurar pelo templo, jura por ele e por aquele que nele habita. E o que jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que está sentado nele. Então, no Evangelho, Jesus continua sua crítica dura à hipocrisia farisaica. Soa como refrão a expressão ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Talvez de todas as críticas, a pior seja logo a primeira. Vós fechais o reino dos céus aos homens. Vós, porém, não entrais nem deixais entrar aqueles que o desejam. Em nossa oração hoje, diante dessas leituras, seria muito oportuno se questionássemos
Somos perseverantes na fé, vivendo a caridade espiritual e material, enquanto aguardamos a vinda do Cristo Senhor? Nossa vida pessoal e comunitária é testemunha do Evangelho? Nossa vida pessoal e comunitária é marcada pela verdade, pela unidade ou pela hipocrisia de quem celebra a fé, mas anda por caminhos de contra-testemunho. Nossas atitudes e palavras são ações de quem deseja entrar e colaborar para que os outros também entrem no reino dos céus? Então, que nós possamos refletir essas questões, tá certo? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo, também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui amanhã, terça-feira, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as leituras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.